Vendeu pra mim. Comercial? É. Essa aqui é aquela que eu te logrei e vendi. Me vendeu pra mim. É. Tá, mas não tem importância. Não tem importância. Por então, aí vamos continuar a história, Bertucci. Com 14 anos, eu ajudava o Oneide a cantar. Aí quando eu fiz 15 anos, eu já estava estudando música em Caxias. Meu pai, com 14 anos, nós fomos para Caxias, porque o Fioravante dizia, esse guri eu vou botar a estudar em Caxias. Vou estudar em Caxias. Ele precisa aprender música e aprender o colégio em Caxias. Então eu já tinha feito a 5ª série aqui na Mulada, no colégio da Mulada, então fomos para Caxias. E naquele ano que nós fomos para Caxias, era no começo do ano de 47, eu tinha, então sou de 33, tinha 14 anos. Aí em 47, o Oneide pegou um carnaval em Bom Jesus para tocar no Clube Santa Cruz. E o Oneide falou para um dos Dutra, que eram os que mandavam, que era o parente do Edson Dutra, Sim. Os Dutra mais antigos, e tinha um tal de Hernani, que tinha um caminhão que puxava as coisas de Caxias para Bom Jesus. E o Oneide dizia, Hernani, tu vai lá em casa do meu pai e traz o Adelar para me ajudar a tocar esse carnaval. Diz, porque quando eu descansar, eu boto ele tocar shot e varsinha pros velhos. E aí, o Hernani Dutra me levou de caminhão para Bom Jesus e eu ajudei o Oneide a tocar o carnaval do Clube Santa Cruz. E aí, na semana seguinte, nós ficamos lá em Bom Jesus e descemos com a família dos Dutra, do João Dutra, do Loca Dutra, com a família dos Dutra, os pais, os avós do Edson Dutra. Descemos para Santa Catarina, por Araranguá, rumo a Araranguá, e fomos para a praia do Arroio do Silva, que era o Silva, era o dono do arroio lá. E lá fomos conhecer o mar, então, em 47. 47, fomos conhecer o mar. Eu fui ver mar em 1947. Uma história lindíssima do mar, mas deixa para lá. E aí, dali eu voltei para Caxias e em 48 eu já estava então firme com o professor de acordeon. O senhor lembra o nome do professor de acordeão, só para lembrar? Era o professor Valdomiro Torres do Vale. Valdomiro Torres do Vale. Era um flautista, um maestro flautista. Ele me ensinava as lições no livro. Eu peguei um livro do professor Alencar Terra, que ele usava, esse livro, o professor, que era colega do Mário Mascarenhas, no Rio de Janeiro. E tinha um livro que era do Alencar Terra, e eu estudava nesse livro, e ele dizia, olha, ali é o número dos dedos, certinho, toque certinho. E quando embolava assim, ele pegava a flauta e dizia assim, ó, pirerê, pipi, olha lá, ó, pirerê, pipi, faça aí. Aí eu já fazia direitinho, porque o ouvido já ajudava, e eu lia. Aprendi muito com aquele homem, estudei o primeiro método do primeiro ano, e o segundo método no ano seguinte. Mas, quando fui ali no começo daquele meus estudos com o professor Valdomiro Torres do Vale, ali, fevereiro, março, ali, deixa que o Oneide se ataca de uma pneumonia, e virou em pleurisia no pulmão, água no pulmão. Não morreu porque um médico em Caxias salvou ele. Enfiou uma agulha ao vivo nas costas dele e tirou a água do pulmão. 2 seringadas d'água, de água tirou do pulmão do Oneide e salvou o Oneide.
E aí no primeiro baile que o Oneide tinha tratado na Aleluia daquele ano ali, de 48, Primeiro baile? o primeiro baile, o contratante foi lá, disse, Oneide, tu vai tocar meu baile? Disse, mas como é que eu vou poder? O médico não deixa eu sair. Aí o meu pai disse, não, o médico não deixa ele sair de jeito nenhum. Ele recém saiu da morte, agora está começando a recuperar. Diz, não vai. Aí que ele me fez aquelas propostas que tu tem o DVD aí, Adelardo Tropeiro, tu tem o DVD, copia dali o primeiro baile que eu toquei. Deu o teu nessa vaquinha seca mais. É que eu fui tocar na bailanta do Júlio Alemão. Do Júlio Alemão. O Júlio Alemão era avô do Paulo Siqueira. Sim. Então essa história tá ali, tu copia dali. Essa não podemos passar. Tu copia dali bem certinho como é que ela é. E esse que promovia os bailes, porque naquele tempo a brigaria era muito grande. E os índios brigavam e era tudo faqueiro, não saía tiro, saía era facada de todo tamanho. Então o Júlio Alemão era um homem de paz, ele tinha um primo nosso, que era do Siqueira, o Siqueira era tudo valente, que eram os parentes da minha mãe. Sim. Então, o Enor Siqueira é que promovia os bailes lá no Júlio Alemão. E aí contratou o Oneide para ir tocar o baile de Aleluia lá no bailando do Júlio. E aí o Oneide não pôde ir. Aí eu fui tocar esse baile. O sucesso foi tão grande. Eu tinha feito 15 anos, recém 15 anos. Mas eu era seco de magro, ranhento. Mais um coitado. A minha mãe não queria que eu fosse. Mas esse guri está muito fraco, não dá para ir. Você lembra? Escreva isso aí. Lembro. Aí o sucesso foi tamanho que aí o Oneide diz, tu vai ter que tocar os outros bailes que eu tenho compromisso. Mas aqui tem um episódio muito importante. Ali quando eu estava nascendo ali, quando eu já tinha uns 9 anos, 10 anos, menos, apareceu lá na balada um tal de José Primo da Silva, que tinha o apelido de Zequinha Silva. Era um violonista extraordinário, cantava que era um passarinho, viu? O Neide se apaixonou. E já o Zequinha começou a ensinar o Oneide a tocar violão, e já o meu pai mandou buscar um violão para o Oneide, e já começaram a tocar violão, e o Oneide virou melhor violonista que o Zequinha. E aí foi quando o Oneide comprou a primeira gaita, e aí o Oneide ensinou o Zequinha a tocar gaita. E o Zequinha ficou tão bom que anos depois, ele tocava com o José Mendes e morreu junto com o José Mendes lá em Pelotas. Era o gaiteiro do José Mendes. Num acidente de carro? Num acidente de carro lá. Morreu junto com o José Mendes, o Zequinha Silva. Então, esse Zequinha Silva, eu ia pro colo dele, ele tocando violão e cantando com o Oneide. Então, a gente tinha uma paixão pelo Zequinha, e o Oneide também. Aí o Oneide ficou doente, e aí o Oneide escreveu uma carta e mandou um cara levar em Santo Antônio da Patrulha, que é onde o Zequinha morava. O cara foi lá e o Zequinha já veio com a torça embaixo do braço e veio junto com o cara que foi lá levar a carta. Veio junto, chegou aqui, disse, Oneide, estou aqui. Disse, olha, estou nessa situação. Disse, não tenho dinheiro. Disse, tenho tudo esses bailes para tocar, festa em tal lugar, tudo, as datas, tudo, ele tinha tudo escrito. Tem tudo esses bailes para tocar. Disse, tu e o Adelardo vão tocar esses bailes. Aí comecei a tocar aqueles bailes junto com o Zequinha de Silva, rapaz. Estudava em Caxias e dali nós ia para a mulada e de lá botava cavalo e tocava ao pé no Apanhador, no Juá, no Lajeado Grande. Fomos tocar na costa do Rio Pelotas, fomos de ônibus a Vacaria, e de lá fomos de ônibus lá onde hoje é Pinhal da Serra,
fomos tocar lá, uma festa lá, tocamos por tudo quanto era lugar, e nós voltávamos, eu e o Zequinho, e levava o dinheiro na mão pro Oneide. O Oneide só pagava as despesas para nós, que ia gastado com comida e ônibus, né? Nem o Zequinha nem eu nunca pedimos nada para o Oneide, viu? Eu só recebi o dinheiro daquele primeiro baile, o dinheiro do boizinho aquele. Do boizinho aquele, mas aquele era um boi, né? Aquele ficou só meu. Mas depois os outros ficou sempre para o Oneide. Não ganhava nada. Aqui que vem a coisa mais importante, tu vê o velhinho lá em cima. Quando foi em setembro, o médico deu alta para o Oneide. Mas aí o médico disse para o Oneide, Oneide, tu tá com o pulmão fraco. Tu não pode tocar e cantar. Ou tu toca ou tu canta. Quando tu cantar, tu não pode tocar. Quando tu tocar, tu não pode cantar. Aí o meu pai, o Ney, disse, vamos comprar uma gaita para Adelar. Foi quando me compraram a primeira gaita. Teu pai ajudou a comprar. O senhor Avante ajudou a comprar. Ajudou a comprar. Não, mas ficamos devendo na Todeschini. O Oneide foi lá, o Oneide já tinha crédito na Todeschini. O Oneide foi lá e trouxe uma gaita à prestação. E aí eu toquei, eu acho que um ano o baile junto com o Oneide, tocando para pagar aquela gaita. E o senhor que pagou a gaita? Eu que paguei tocando. Ah, tá, para saber, né? Eu que paguei tocando. Paguei tocando. E aí então, viu, o Oneide fazia a introdução da música, e aí quando o Oneide ia cantar, eu floreava a gaitinha. E eu fui aprendendo a ser o segunda gaita. Eu fazia acompanhamentos. E aí quando ele tocava, que fazia a melodia, eu fazia harmonização e contracantos. Mas eu era tão inteligente, graças a Deus, que eu fazia tudo, rapaz. E me transformei, considerado pela crítica da época, o único e melhor segunda gaita do Brasil. Tanto é que quando fomos ensaiar com o Itajaíba para sair tocar, o Itajaíba tocava aquelas músicas dificílimas assim, eu saía floreando a segunda gaita assim, o Itajaíba ficava bobo. Mas que loucura, Mato. Eu falava, duetava dueto de terça e dueto de sexta, na hora de improviso. Tudo de improviso. É que o meu anjo velho é forte. Dominava já o instrumento. Dominava. E o principal, a coisa mais importante, quando foi em 1950, então eu tinha estudado o primeiro e o segundo ano, 48 e 49. Quando foi em janeiro de 50, aquele boate, professor Caff, em Caxias, veio da Itália, uma botoneira, véio, cinco fileiras de botão, e tocava numa tal de Bomboniere e Paquetá. Esse caso copia tudo ali também do DVD, viu? Ali que eu fui conhecer o CAF e eu fui o primeiro aluno do CAF. CAF em Caxias. Em Caxias. E aí nós passamos o CAF estava sozinho, coitado, um gringo, sozinho, morava num hotel, e o Oneide ia muito em Caxias, porque ele ainda estava fazendo tratamento e tudo, viu? Ele levou anos para melhorar bem o Oneide. E levava o CAF em São Marcos para a casa dele, passear nos fins de semana, que nós não tocava, mas que era muito pouco fim de semana sem tocar, porque era só o Oneide que tocava, gaita pianada. E o CAF, então, ficou a pessoa da família. Ia tomar café da tarde com a minha mãe. A minha mãe queria um bem como se fosse mãe dele, porque minha mãe sabia o que era uma pessoa, um jovem distante da família, né? Sim. Porque a família do CAF estava em Porto Alegre. Estava em Porto Alegre, porque o pai do CAF tinha uma escola em Porto Alegre já há anos. O Oneide já tinha estudado com um aluno do pai do CAF. A nossa história é longe com os CAF. E aí em 1954,
eu me formei de tudo em Caxias. Me formei técnico contábil no colégio lá em Caxias, já tinha feito datilografia e tinha técnico contábil, datilografia, e estava encerrando com o CAF, porque eu estudei em 1950, 51, 52, 53, 54. 5 anos inteirinho. E aí em 55 nós fomos para o Rio de Janeiro. Como é que aconteceu essa história? Como não é vamos? Deve ter uma pontinha para começar. Nós já tínhamos ido 2 vezes em São Paulo e não tinha conseguido. E não dá para nós voltar um pouquinho no tempo para ver como é que vocês deram essa arrancada para São Paulo? Essa é a grande curiosidade de todo mundo. Essa história é lindíssima. Nós pegamos de carona 2 caminhões em São Marcos. Tá, mas como é que surgiu essa ideia? Como? Vamos para São Paulo? Simplesmente vamos para São Paulo? Não, vamos. O Oneide é aquilo que teve um gaúchão que disse: o Oneide era garrudo, tinha garra. O homem era feroz. Foi convidado? Teve algum contato? Alguém teve ali? Não, mas peraí. Deixa eu voltar para trás. Tem história. Não, peraí. Vou te dizer de onde é que vem a coisa. Muito bem, professor. Eu tinha 4 anos, 1937, quando chegou um gringo lá em casa, no campo, um tal de Gastão Benetti, com 2T, disse: Fioravante, vamos botar um rodão ali naquele riozinho ali embaixo e botemos um dínamo ali, tu vai iluminar essa aqui tua casa com luz elétrica. O Fioravante disse: vamos fazer. Vou fazer o rodão e vou começar a montar o rodão ali na cachoeirinha, tinha uma cachoeirinha ali no riozinho. Disse: e tu começa a comprar as peças lá em Caxias para nós montar uma usina aí. Tu viu o que Deus faz? E o Fioravante e o Benetti montaram a usina ali, rapaz, e botaram o rodão, e nós tinha luz elétrica 220 volts dentro da casa da fazenda. Aquilo o pessoal da criúva e da mulada inteira iam lá para ver a tal de luz elétrica. Que coisa. Hein, que coisa! Ninguém conhecia a tal de luz elétrica, só em Caxias que tinha. E, consequentemente, daí uns dias o Gastão disse: vou trazer um rádio, Fioravante. Aí o Fioravante trouxe, disse: está aqui a antena, e está aqui esse ferro aqui, ó. Tu bota com a corrente, já trouxe a corrente, e cavoca meio metro no chão, cobre esses ferros aqui de fazer churrasco, carvão. Cobre de carvão, bota uns papel por cima e tapa com terra e larga a água em cima. Deixa bem úmido isso aí, que vai ser o terra pro rádio. Nós puxemos um fio, botemos aqui. E o Fioravante fez tudo. Diz: bota esse fiozinho daqui lá no pinheiro, que vai ser a antena. E o Fioravante fez tudo direitinho. Quando foi no dia certo, o Gastão Benetti chegou com o rádio. Um telefunken, rapaz, com as 2 mãos assim gemendo. Eu acho que pesava uns 30 quilos aquele rádio. E o Fioravante já tinha feito a prateleira na sala, assim. Botaram o rádio lá, a tomada já estava pronta, era só ligar. Aí o Gastão disse: olha, vamos lá, vamos soltar água ali. Tinha um rodãozinho que soltava água daqui da casa, soltava lá no rio. Dava quase 300 metros de comprimento aquele fio. Com cabo e manivela? Um cabo e manivela. Era um fio de parreira, que antigamente os fios de parreira eram muito fortes, viu? E foi soltando a água, porque soltar a água apertava aquilo, ia levantando lá uma tampa, puxava para cima assim, a água ia saindo. E aí ele diz: eu me lembro, mas me lembro certinho, rapaz, eu tinha 4 anos. Sou de 33, eu tinha 4 anos. Diz: mais um pouquinho d'água, Fioravante. Não deu 220 volts ainda. Tinha um medidor lá na parede? Tinha um medidor na parede, está lá até hoje. Está lá até hoje, lá na parede. Tá, é. Só lá, Fioravante, não deu 20 volts. Mais um pouquinho. Aí, Fioravante, deu 220 volts. Amarra aí amarrava o negócio lá para não cair.
Amarrou lá e veio. Disse, agora vamos. E o Gastão tinha trazido o rádio ali e dizia para mim, esse caixão vai falar, Adelar. Mas eu já estava com medo daquele caixão. Paz de Deus. Adelar, esse caixão vai falar. Eu estava desse tamanho, rapaz. E roda estourando ele, né? E Adelar, aquele caixão vai falar. E eu tudo de medo. E aí diz ele, ó, Fioravante, botou lá, ligou assim, e ligou, fez pum! E ficou roncando. Diz ele, está esquentando as válvulas. Está esquentando as válvulas. Quando parar o ronco, Fioravante, aí tu dá volume aqui, ó, e mexe aqui para achar as estações. Temos que achar Porto Alegre e São Paulo aqui. Não falou outra coisa, Porto Alegre e São Paulo. Uhum. Aí que eu fui pro pescoço do Fioravante e fiquei grudado que nem um carrapato com o zoião assim, naquele caixão lá, o caixão ia falar. E de repente o caixão falou, rapaz de Deus. Falou. Aí diminuiu aquele barulho e disse, ó, Fioravante, ó, tá vendo? Esquentou as válvulas. Agora vamos procurar. De repente fez pam, pam, ó, aqui tem uma rádio aqui, vamos sintonizar. Vamos sintonizar. Pam, 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 pam. Até sintonizou, ficou tocando uma música, uma coisa mais linda do mundo. E aí ficou aquela música tocando assim, de repente. Tchum, tchum. E aí falou, LRX, LR1. Rádio Monte de Buenos Aires. Oh, barbaridade. Que tal? Que emoção de lá, hein? Até hoje eu choro. Até hoje eu choro. Que recordação. Que recordação. Aí o Gastão, essas pragas desses castelhanos, vamos achar Porto Alegre, é aqui pro outro lado, Fioravante. Aqui, ó. Porto Alegre é para cá, para a direita, aqui no 600. Diz ali, depois que anoitecer, tu passa para ali que vai pegar São Paulo. Só depois de noite, agora não. Eu sei que achou Porto Alegre, Rádio Gaúcha de Porto Alegre. Aí então mostrou, aqui é Rádio Gaúcha. Ó. E de noite tu vai pegar aqui, Fioravante. E o Gastão se mandou, foi embora. E de noite já o Neide foi ali para lá, achar. E já achou Rádio Tupi de São Paulo e Rádio Record de São Paulo. E já achou Raul Torres. Na rádio? Record de São Paulo. Na Record de São Paulo, Raul Torres. Em 1947. 47. Rádio Record de São Paulo. Programa dos Caipiras Paulistas. Raul Torres, Florencio e Rielli. Ele era o locutor? Raul Torres não. Locutor lá em São Paulo. Raul Torres era o locutor? Não, locutor, era o dono do programa que tocava e cantava. Ah, ele apresentava e ele tocava. Então o outro apresentava. Raul Torres. Torres, Florencio e Rielli. Os Batutas do Sertão. Os Batutas do Sertão. Os Batutas do Sertão. E aí tocava. E agora eles vão cantar aqui a música de sucesso, a Mula Preta. Eu tenho uma mula preta com Zé de Parmela, de autoria do Raul Torres. Era sucesso na época? Na época. Agora vai cantar aqui o Trem de Ferro, autoria do Raul Torres. Trem de Ferro? Cavalo Zaino, autoria do Raul Torres. Tudo era da autoria do Raul Torres. Esse cara é inteligentíssimo. Então nós ficamos com aquele nome gravado em nós. O rádio, tudo o rádio que trouxe, né? Aí quando eu estava com 17 para 18 anos, nós pegamos caminhão para fomos a São Paulo. Para conhecer o Raul Torres. E aquela história de lá, que tinha vindo alguém ali lá do Mascarenha ali, isso foi depois, que o Neide prestou dinheiro, e tem alguma coisa com a ida para São Paulo? Não tem? Não tem? É mais para frente. Então o começo é outro. Aí foi em 51. Tá, mas então vamos começar a primeira história então, quando vocês foram para São Paulo então. Não, em 51 nós fomos para São Paulo. Ah, em 51? 51. Pegaram uma carona, como é que foi? 33. Resolveram para lá, sim? Peguemos 2 caminhões em São Marcos,
O tal de Remy Stedley, é um rico que está em São Marco até hoje, um homem rico, já era filho de rico naquele tempo. O pai dele tinha comprado um internacional naquele tempo, internacional era escrito, internacional, um caminhão. E o Remy tinha recém feito carteira de motorista, recém 18 anos. Então, da minha mesma idade, eu tinha feito recém 18 anos. E eu fui com o Remy Stedley e o Oneide foi no caminhão do Tony Canali. Tudo no mesmo dia? É, fomos juntos. Porque naquele tempo os caminhões andavam enturmados. Já havia ataque em caminhões, roubar as cargas e coisas. Já tinha. Já existia isso. É. Então os caminhões não iam um sozinho assim. Eles iam na estrada de frota, faziam frota de 5, 6, 8, 10 caminhões. Mas ali de São Marcos saía normalmente, depois ia formando a frota na estrada. Essa primeira frota, quando nós chegamos em São Paulo, nós já estávamos com 18 caminhões. Então foi em 1951 que o senhor foi? 51. E foram? Nós, aonde almoçava, nós já saía com as gaitas na mão, tocando e cantando. Era aquela festa no almoço e na janta. Então na janta que a coisa era grossa, eles bebiam, se emborrachavam, tudo bebendo. Os caminhoneiros. Os caminhoneiros. E levemos 8 dias para chegar em São Paulo. A estrada, é o maior cinema eu contar a estrada. Mas isso não dá, é muita coisa, viu? Mas tudo cheio de buracos, buracada, ponte não, caída. Não, as curvas. Nós fomos batendo mato, não imagina por onde tinha que ir. Tinha que ir para ir onde tivesse estrada. Ia procurando estrada. É, não existia estrada geral. Depois é que veio a 116. Ela existia no Rio Grande do Sul até o Pelotas. Quando passava o Pelotas, tu entrava numas estradas para a direita assim, meu Deus, quase caí de costa com aqueles caminhões subindo, com uma pedreira, uma coisa arada. Ia sair na tal de Coxilha Rica. Da Coxilha Rica para ir a Lages era uma viagem. Meu Deus, dava 50, 60 quilômetros, tudo pelo campo, pelos atalhos, abrindo porteira. Aí chegamos em Lages, de lá pegamos uma estrada que fomos bater perto de Rio do Sul, num tal de Trumbudo Central. De Trumbudo Central fomos a Rio do Sul, de Rio do Sul descemos a Blumenau, de Blumenau dobramos para o rumo norte, fomos para um tal de Pomerode. De Pomerode subimos uma serra, passamos por cima de uma serra, fomos bater em Jaraguá. De Jaraguá pegamos umas retas e fomos bater em Joinville. Sim. Aí de Joinville subimos uma serra terrível e fomos bater no tal de São José dos Pinhais. Aí de São José dos Pinhais, atravessamos o rio Iguaçu e fomos para um lugar chamado Pinheirinho. Tinha 2 oficinas mecânicas para caminhão e tinha posto de gasolina, tinha tudo. E tinha um hotelzinho. Ali, tivemos que parar para abastecer, para fazer tudo. Dali, de Pinheirinho, fomos para Curitiba. Hoje é tudo uma cidade só, viu? Fomos para Curitiba. Em Curitiba, passamos com os caminhões na frente da igreja. Na frente da igreja. Tinha os botecos ali na frente da igreja. A turma, ali nós já estávamos nos 12, 13 caminhões. Já tinha uma frota. Eles faziam as frotas por causa dos bandidos, viu? Que a bandidagem era dali de Curitiba para frente. E ali, enquanto eles estavam bebendo cerveja lá nas bodegas ali, nós fomos rezar lá na igreja de Curitiba. Eu e o Neide fomos lá pedir uma graça lá na igreja de Curitiba. Aí dali pegamos caminhão e pegamos aquela estrada ali onde hoje é a saída para São Paulo, entra para a esquerda e vai para o tal de Biguaçu, não sei como é que é o nome daquilo ali,
E depois fomos lá fomos direito à Ribeira, para a esquerda, passemos a Serra da Ribeira, famosa Serra da Ribeira. Do outro lado já era então São Paulo, do outro lado do rio Ribeira já era São Paulo. Subimos a serra, paremos num tal de Apiaí para comer, subimos, fomos para um tal de Capão Bonito em cima da serra, lá, e de lá que fomos pegar para o rumo de São Paulo, chegamos num lugar chamado Cotia. Hoje tudo isso é cidade grande, viu? Junto com São Paulo. Chegamos na Cotia. Depois da Cotia que entramos em São Paulo e fomos para o Hotel das Bandeiras, junto com a Estação da Luz. Junto com a Estação da Luz. E dali nós ficamos no Hotel das Bandeiras. E aí o Neide recaiu daquela doença dele e ali em Pomerode, não, em Joinville, ou Jaraguá, não me lembro se era Jaraguá ou Joinville, um alemão disse, olha, tal dia eu vou inaugurar, porque nós chegávamos e tocava nos lugares que chegavam. Vocês têm que vir, né? Vou encher os bolsos de vocês de dinheiro. Vou inaugurar a minha casa nova. Um alemão, bem alemão. Eu sei que o Neide se sentiu mal com o clima de São Paulo. Naquele tempo tinha muita fumaça em São Paulo. As fábricas eram tudo movido a fogo, viu? E tinha fábrica de montão, tudo movido a fogo, tinha aqueles caras. E ele se sentiu mal, dizia ele, Adelar, vou te esperar em Joinville. Joinville. Vou te esperar em Joinville. Diz, vou lá para casa daquele amigo que nós fizemos lá daquele hotel, eu fico te esperando lá. E tu vai nesse programa, eu tinha tratado de ir no programa no domingo de manhã, na Rádio Record, porque nós já tinha ido conhecer o Raul Torres, ficamos conhecendo tudo eles, e já tinha ficado uns dias ali, e aí o Neide se sentiu mal, disse, eu vou na frente lá em Joinville e tu fica e toca o programa do Blota Júnior. Os senhores chegaram no Blota Júnior. Hotel das Bandeiras. Hotel das Bandeiras. E nesse meio tempo vocês foram conhecer a Record. A Record Tá, São aí Paulo. o Eneide voltou, o senhor ficou lá. Eu fiquei lá. Tinha marcado para ir no... Mas o Neide conversou com o Raul Torres, com o Serrinha, Caboclo, aquela turma, tudo, né? Aí o Neide, que ficou doente, disse, eu vou te esperar em Joinville. E eu fiquei para tocar o programa de domingo do Blota Júnior. Blota Júnior. Na Rádio Record, de manhã, domingo de manhã. Era 100 conto para o melhor instrumentista e 100 conto para o melhor cantor. Eu cheguei e toquei uma música que eu já estudava com o CAF nesse tempo aí. Tocou a música? Tocou uma música italiana ali. Meu filho. O senhor lembra? Lembra ainda? Não lembra mais. Uma tal de Date Acrobatic. Uma música Dente? Date. Date Acrobatic. Se escreve Date Acrobatic. Com C mudo no final? Então diziam lá, o cara deu o nome de Date Acrobatic. Nome assim, ele falou em inglês, o cara que anunciou a música que eu ia tocar. Preguei fogo naquele troço lá, 1000 por hora, assim, rapaz. Mas aquilo a plateia levantou. Era tudo com plateia, então. E aí cantei a Gaúcha Linda, florei a gaitinha, 80 que eu tinha, né? Florei a gaitinha velha em dó sustenido, cantando a Gaúcha Linda. Eu não teve dúvida, primeiro lugar como cantor e primeiro lugar como instrumentista. Não é possível. 200 conto. Mas levou assim. 200 conto. Não deu para os paulistas, para ninguém? Nada, os 200 para mim. Botei no bolso e fiquei floreando o lugar. Fui pro Hotel das Bandeiras, cheguei lá, o Neide tinha deixado pago até domingo, para segunda-feira eu viajar. Ele foi no Expresso Caxiense, naquele tempo já tinha o Expresso Caxiense. Já tinha de São Paulo? O Ney arrumou
lá no Expresso Caxias para me botarem num caminhão para voltar para Caxias. Para voltar, que ele ia me esperar em Joinville. O Oneide preparou tudo. Expresso Caxiense, o que era de lá? Era o ônibus? Expresso Caxiense era carga. Não existia ônibus naquele tempo. Sim, os caminhões do Expresso Caxiense existiam. O ônibus era só do Rio para São Paulo. São Paulo, Rio tinha ônibus. O senhor voltaria nesse caminhão do Expresso Caxiense? Dos caminhoneiros do Expresso Caxiense. Até... Expresso Caxiense é onde chegavam os caminhões de Caxias, São Marcos, Caxias, chegavam no Expresso Caxiense, dali que iam entregar as cargas que eles transportavam. O senhor voltaria com ele até Joinville, né? E aí eu com o dinheirinho no bolso, fiquei só na festa. O Ney tinha deixado pago até domingo, pago tudo direitinho. Eu não devia nada, estava pago para segunda-feira. Eu levantei cedinho e fui para o Expresso Caxias com a gaita nas costas, tudo a pé. Traje gaúcho? Não. Trajada gaúcho, rapaz, sim senhor. Lá era assim. Trajada gaúcho, nós queríamos. Chamava atenção de longe, certo? Tudo, chamava atenção, parava para olhar para nossas botas, para nossas bombachas. Sim senhor. Onde é que vieram isso aí, né? Era o fim da picada, rapaz, nós era um... Aí, escuta só. Dormi de noite num quarto que tinha mais 2. Me botaram lá, tinha muita lotação. No outro dia que deu os 200 pila. Não é possível. Fui pro Expresso Caxias sem nenhum tostão no bolso. Lhe roubaram. Me roubaram. Mas ainda tomei café no hotel. Menos mal. E lá, diz, olha, vai ter um caminhão que vai sair daqui a pouco, tal. Eu sei que descemos no mesmo dia. Eu cheguei em Joinville, de noite. Eu de noite em Joinville. Estava o Ney de bicicleta. Morto de fome, certo? Aí porque o meio-dia eu não tinha dinheiro para comer. Pura verdade. Não tinha dinheiro para comer. Eu sei que cheguei lá e contei o caso para mim e disse, bom, seja lá o que quiser, deixa assim. Roubaram, não era teu mesmo, foi tu que roubou dos caras lá, logrou eles lá e roubou. Cantou. Tá bom Cantou assim. Blota Júnior. Tá né? bom assim. Eu sei que 1 ou 2 dias depois fomos tocar a festa um casão, rapaz, naquele tempo grande. E naquele tempo se usava casaco. Traje gaúcho era com casaco. Tu acredita que nós ficamos com o bolso cheio de gorjeta do que os alemães davam para nós? Oh. E nós cantando assim, tocando, e nós sabia tocar. Eu sabia tocar o barril de chope, eu sabia tocar a valsa drink, eu sabia tocar aquelas músicas alemãs de sucesso da época. Mas forremos a cartucheira de dinheiro e fomos embora, viemos embora para o Rio Grande do Sul com dinheiro no bolso. Oh, barbaridade. Sim. E eles botavam o dinheiro onde? Em cima do sortal no bolso? Não, botava no bolso, sortava o dinheiro no nosso bolso. Passava e botava no bolso? Chegava e botava, enchemos os bolsos de dinheiro. Meu Deus.